E quero começar, tá? Não sei se o senhor Rafa Almeida Riza consegue, enquanto eu vou começando a puxar essa discussão, pegar os memes que saíram hoje, tá? Do governo federal sobre soberania, que eles dizem muito sobre a estética do petismo e sobre a linguagem, que é muito constrangedor. Maravilhoso isso, já achou muito rápido, tá? Amigos, tá tendo agora, né, um duelo esquerda versus direita nessa questão Trump. E aí a esquerda, ela tá usando o termo soberania, né, pra falar em nome da defesa do Brasil, né? E aí ontem, né, na ótima live que eu fiz, inclusive com a Madeleine Laxo, o Júlio Madeleine Laxo, a Madeleine falou sobre o uso deturpado da palavra soberania. Porque o que é soberania, né? Soberania é uma autoridade, tá? Que um Estado, ou um ente, vamos botar assim, você pode ser soberano dentro da tua casa. É a autoridade que você exerce dentro de um determinado território, junto a um determinado povo, através do seu conjunto de regras. Né? Você é soberano ali, né? Você exerce essa autoridade. Quando eles falam, o PT começou a falar de soberania, não é sobre o termo soberania que a gente conhece, mas é um novo termo. Soberania, na nova língua petista, significa você fazer programas sociais de petista para as pessoas. Aí você é soberano. Isso não é ser soberano. Isso pode ser um assistencialismo, isso pode ser populismo, isso pode ser o nome que você quiser dar. Isso não é soberania. Só que eles estão ressignificando o uso da palavra soberania, porque agora eles querem falar que eles são um governo soberano, Brasil soberano, tá? Mas não tem nada de soberano nisso. E na verdade, tá, essa linguagem que eles estão vendendo do Brasil, que é uma versão piorada do famoso fudido core. Vocês sabem o fudido core, o Riso pode até procurar também pra gente passar o vídeo do fudido core, que é aquela coisa que o brasileiro gosta, tipo, calça jeans numa bunda colossal, aquelas bundas colossal que o brasileiro gosta. Eu gosto de uma bunda gigantesca, calça jeans grudada em bunda colossal, dente de mentex, podrão, cachorro caramelo, toda aquela linguagem triste, deturpada, casa que parece consultório e tal. É isso aí, ó, fudido core, tá? Vamos lá, ó. Nossa, essa sobrancelha. E a fudido core, essa tatuagem de leão. Marçal. Isso aqui, pelo amor de Deus, cara. Essa é uma parada muito triste, né? Falar da linguagem do fudido core, porque é o seguinte, isso é a cultura. É a cultura majoritária, tá? No Brasil. Então, o povo brasileiro é muito isso. Inclusive aspiracional. Café com Deus Pai, Pablo Marçal, Gustavo Lima. Isso é horroroso, né? Igreja neopentecostal. E a merda para vencermos, nós vamos precisar alterar isso, né? Porque se você aspira a ser isso, você tá ferrado. Você tá ferrado. Mas o PT conseguiu algo pior do que o fudido core, que eu chamaria, tá, de Bolsa Família Core, que é a noção de um país completamente dependente do Estado, ou completamente apegado a um conjunto de signos e valores deturpados que sequer brasileiros são. Então, esse que eles estão chamando de PEC da soberania brasileira, que é patético, é triste. Você fala, isso aqui é um lugar que naturalmente deu muito errado. Eles não conseguem acertar em nada, né? Então a gente começa ali, programa Pé de Meia, né? Um programa de distribuição de dinheiro para estudantes analfabetos gastarem seu dinheiro com tigrinho. Então você trabalha, você manda o seu dinheiro para um estudante analfabeto gastar com tigrinho. Unhas de pobre, né? Aquelas unhas de pobre, unha de piranha. Ai, camega! Né? Aquelas brusinhas com pandeiro, isso é de menos. Programa Minha Casa Minha Vida, um fracasso, né? Num país que se faveliza, você comemorar o programa Minha Casa Minha Vida como um sucesso é só sendo um completo retardado. Farmácia Popular, mais um programa assistencial. Do lado aquele óculos Juliette, que é um óculos de fudido core, né? Uma urna eletrônica. Imagina você comemorar que uma característica da sua própria soberania é um sistema de votação com um aparelho eletrônico meio obsoleto dos anos 90. É bem triste. Filtro de barro. Esse é o de menos, tá? Todo mundo tem um pouquinho de uma memória afetiva com filtro de barro. Boné Brasil dos Brasileiros, que é o boné do PT. Então, boné do PT. Legal, boa, vocês estão tentando colar essa imagem. SUS. Né? Por isso que vê fila no lugar do SUS, como se fosse, nossa, nós temos um sistema universal que nós pagamos uma fortuna e dito isso, ele não bem atende as pessoas, sejamos honestos, né? Se chegar pra alguém no povo, é da hora ser atendido lá no SUS, ele fala, fila do SUS. Marta, gente, não existem fãs da Marta no mundo real. Sejamos honestos, tá? Ninguém tá, viva a Marta. Não, o Neymar é um jogador que no futebol masculino não obteve as conquistas que a Marta teve. Posto isso, ele tem muito mais fãs. Essa ideia do futebol feminino como parte do orgulho nacional é uma piada. As pessoas não assistem, eles querem obrigar o calendário do futebol parar
Nem chamo de futebol masculino, o camarada do futebol parar para as pessoas assistirem uma Copa de Futebol Feminino que as pessoas também não verão. Aí, programa Bolsa Família, assistencialismo, programa Brasil Sem Fome, assistencialismo, café vagabundo, laranja azeda, cachorro vira-lata. Parabéns. Eis o retrato de um país que deu errado. E os caras chamam isso de soberania. Por que eu tô falando disso? Todos esses símbolos que eles linkaram aí são de uma nação que não tem como ser soberana. Porque os cidadãos dela não são emancipados. Os cidadãos desse conjunto de signo ali são todos dependentes. Então é tudo menos soberano. Você acha que um sujeito que na adolescência usa programa pé de meia, que a mãe tá no Bolsa Família, que também tá num programa não sei o que sem fome, que precisa ir na farmácia popular, que andou com o seu óculos Juliette, alguém aqui acha que esse sujeito é soberano? Que ele tem autoridade sobre alguma coisa? Ele não tem autoridade sequer sobre os seus próprios instintos. Esse sujeito está animalizado e tem, vamos dizer assim, o básico do básico do básico garantido através do Estado na forma de alimentação. Chamar isso de soberania é um tapa na cara. Isso aqui é o PEC do fracasso brasileiro. E aí o PQT divulga isso com a conta oficial do governo, porque o PT é uma piada, porque o PT é patético. O PT é patético. O Riso ressignificou isso aqui maravilhoso, né? Que é o contrato social brasileiro, que no fim do dia é o seguinte: você que trabalha sustenta isso, inclusive o futebol feminino. Inclusive o futebol feminino, que é essa ficção, que as pessoas acham que o Brasil quer assistir futebol feminino. Ninguém quer ver futebol feminino. E assim, existem vários esportes femininos que as pessoas querem assistir. Vôlei feminino as pessoas assistem, agora as pessoas não querem assistir futebol feminino. Não querem. É igual falar, não, eu quero muito assistir ginástica artística masculina. Não rola, velho. Não vai rolar. Desculpa aí o ginasta masculino, ganha sua medalha, mas ninguém tá se matando pra ver ginastas masculinos. Ninguém tá se matando pra ver futebol feminino. É estranho, é feio, é desengonçado. É chato, não é competitivo, não é guerra. Mas é isso, né? Eis a resposta do governo federal. Mas não para aí, amigos. E eu quero começar a live nisso. Porque eles estão, né, com essa estratégia, né, soberana, mas a estratégia retardada da família Bolsonaro entregou pro Lula uma causa. E eu vi, eu até dei RT, o Riso também tem um vídeo. Eu vi um vídeo que é de você chorar. O Lula, que estava definhando, ele estava morrendo, ele estava virando um senhorzinho pra você guardar numa caixa e levar lá direto pra funerária. Reviveram o Lula. Reviveram o Lula, deram uma causa pra ele e ele tá até fazendo piada. Ele tá até fazendo piada. Parabéns, o mongoloide do Eduardo Bolsonaro, pra permitir essa cena que vocês vão ver agora, que é o Lula fazendo piada, tirando sarro animadão. Que coisa de retardado é essa? Olha só. 15 anos, entre comércio e serviço, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Nós eu que deveria taxar ele. Agora, ele é burro. Ele é burro. Assim, o Brasil já taxa os produtos americanos muito mais. E ainda assim eles têm superávit com a gente. Mas as taxas são diferentes. Não é você teria que taxar. Você não deveria taxar nada, porque você já taxa mais. Vamos lá. É a razão que ele aponta a taxação. Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, não sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. Um cara botou aqui no chat, o Eduardo Souza, e eu vou repetir. Entregar o brilho nos olhos pro vagabundo do Lula. Ele tá vestido de Zé Pilintra, com chapéu de picareta, fazendo piada improvisada. E a real, ele tá certo na piada. O Eduardo Bolsonaro realmente foi pra outro país. Ô, Trump, salva meu pai, taxa lá o país inteiro, salva meu pai. Aí, esse Zé Pilintra, esse vagabundo, que tava morto, tava pronto pra ser enterrado, tá todo cheio de energia. Todo cheio de energia. Eu já estou sabendo, setores inteiros
tendo que comer na mão dele. Vai ter setor inteiro, vou dar um exemplo, se a taxa se confirmar, vai ter setor inteiro, como o setor piscicultor, que vai precisar de financiamento, sei lá, BNDES, tá? Linha de crédito emergencial para poder sobreviver. Por quê? Porque só com o anúncio das tarifas, os clientes nos Estados Unidos, as tradings e tal, já avisaram, ó, eu não vou puxar tua produção de peixe. Imagina isso. E carne. Vai todo mundo ter que comer na mão do cara. O setor produtivo, que faz parte do balanço de poder contra o avanço do PT e suas estruturas improdutivas, vai ter que comer na mão dos caras. Que é isso que o Trump tá fazendo. Ou jogando o Brasil de vez no colo da China, né? E os caras comemorando lá, o Eduardo Bolsonaro comemorando, completamente alheio à realidade. Vamos lá, dá um play. É preciso criar vergonha na cara, porque a coisa mais pequena de um homem é ele não ter caráter. Vocês viram ontem o filho dele na internet lendo uma carta. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Ó, cara, o Zé Pilintra tá soltinho. O Zé Pilintra tá dando risada. Cara, eu não vejo esse Zé Pilintra feliz. Há 2 anos eu não vejo ele feliz. O cara tá curtindo a vida doidado. Os caras conseguiram ressuscitar um morto, um bandido que tava quieto, sem saber o que vai fazer com a própria carreira política. É cada uma. Taca ali o play. Que homem que é esse, gente? Que tipo de homem que é esse? Que não tem vergonha de enfrentar o processo dele de cabeça erguida e provar que foi inocente. Porque quem está denunciando ele não é o governador do Espírito Santo. Quem está denunciando ele não é alguém do MAB, não é o pescador, não é o sem terra, não é ninguém do PT. Quem está denunciando ele são os generais e o ajudante de ordem dele, que era coronel do Exército. Eu não acredito nisso, cara. Eu não consigo acreditar numa parada dessa. Eu não consigo acreditar. Reviveram um morto. Já viram aquele filme Morto Muito Louco? O cara fica... toca uma música e o morto sai andando. É o Lula. Reviveram o Lula. Parabéns. Eu tô com medo, porque assim, houve uma pesquisa recente em que a inflexão da impopularidade dele é agora de queda, tá? E a aprovação voltou a subir de leve. Pode ser só uma correção ali, margem de erro e tal. Aí se eles, assim, não quero imaginar que esses caras reviveram esse cachaceiro. Eu não quero imaginar que isso aconteceu, tá? Veja, né? De um lado então, meme de puta, cachaceiro tirando onda, todo cheio de vida, vitalidade lá no alto. E aí do outro lado, o Sr. Bananas. O Sr. Bananas, Mr. Bananas, Mr. Banana. I love bananas. O Sr. Banana, porque tem que ser banana em inglês. O Banana. O Sr. Bananas está lá, mandando seus recados completamente psicodélico. Ele está completamente fora da realidade. Vamos ouvir a psicodelia do Sr. Bananas. Aplicar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime atual. Como é do seu conhecimento, não haverá tarifa alguma se o Brasil ou empresas em seu território decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para aprovar rapidamente tais investimentos, profissionalmente e de forma rotineira, ou seja, em questão de semanas. Aqui ele dá um tapa com luva de pelica, né, falando o seguinte: o Brasil é mais complicado para você investir. Ele está fazendo um convite aqui aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente. Ele está comemorando, ele está parabenizando. Olha que lindo a forma como o cara tenta roubar as nossas empresas. Ele passa a mão na nossa bunda de um jeito muito especial. Ele usa a luva de pelica para passar a mão na nossa bunda. Esse é o cara que estava lançando uma campanha, Riso, 2 semanas atrás, nacionalista, lembra? O nacionalista Eduardo Bolsonaro. Ai, olha como o Trump tá, ele tá roubando a nossa... Você é retardado, ô seu imbecil?
Vamos lá, dá o play. Do Lula e por causa, principalmente, do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante. E isso daí realmente faz muito sentido, porque os Estados Unidos é mais fácil do ponto de vista tributário, né? Tem mais benefícios, você exporta para praticamente, né, o mundo inteiro, você vai ter acordos de livre comércio. Você que é empresário, assim, alguém tem que fazer um corte disso aqui. Você que é empresário ficou apoiando esse acelerado aí nos últimos anos. Você que é um agricultor, um pecuarista, estamos falando um pecuarista, ficou apoiando, viva Bolsonaro. Você não vai poder mudar para os Estados Unidos, você não vai levar tua fazenda, você não vai ter os boi para os Estados Unidos, você não vai levar nada. Você que tá ferrado, tá alinhado aqui, o cara falando, não, o Trump vai chamar alguns empresários para ir para lá, tá, eu estou aqui, a proposta dele é incrível. Você não tá se sentindo usado? Que é isso, cara? E o cara fala dando risada. O Eduardo tá falando dando risada, achando a coisa mais incrível. Olha que genial que o Trump tá fazendo. O cara tá comemorando e parabenizando a forma como que o Trump pune o próprio povo dele. Olha como ele nos pune, eles punem de um jeito muito especial. Isso não pode ser possível. Eu não acredito que ainda exista em 2025 bolsonarista. É lógico que existem milhões. Porque a burrice é um problema colossal nesse país. Não só burrice, que às vezes você não precisa nem ser, sabe, inteligente. É só ter o mínimo de dignidade. Como é que as pessoas aceitam isso, cara? O cara vai, o Bolsonaro vai falar, não, ele mandou bem, né? O Trump é muito bom, né? Ele vai roubar meu emprego, mas, vai roubar daquele jeito, né? Vai aparecer um F-35, roubou meu emprego. Que isso, cara? Que indigno! Que pedaço de bosta você é! E o cara grava um vídeo desse e não tá nem percebendo. Vamos lá, dá o play. Com vários países do mundo, com vários blocos do mundo. Então, realmente é um convite tentador. Então, esse tapa com luva de pelica aqui no Brasil, que não se preocupa atualmente em se desburocratizar, em reduzir tributo, muito pelo contrário, né? Volta aquele ambientalismo xiita da Marina da Silva. O seu vagabundo, o seu governo, do seu pai, não se preocupou com absolutamente nada disso. E só pra lembrar aqui, porque ele também fica falando, não, porque o Brasil, né, o Brasil taxa o Trump, não sei o quê. O seu governo, o governo do seu papai, também taxava do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vai lá, dá o play. Os tributos que o Haddad, com permissão do Lula, imposto para aumentar para você. E, inclusive, fica a pergunta, né? Se o governo Lula tá falando que imposto é bom, por que ele tá reclamando agora, né? De pagar só 50%? Porque ainda tá desfavorável essa balança tributária aqui para os Estados Unidos, tá? Ele tá dando um recadinho, tipo assim, os Estados Unidos ainda estão levando o Brasil ainda tá levando vantagem, tá? Aqui sobre nós americanos, tá? Olha só, podemos fazer mais. Vocês estão entendendo? E tem gente que vota nesse cara. Aqui no meu estado, o estado de São Paulo será o estado mais prejudicado de todos. Tava falando com o economista, reunião economista, estão falando em PIB, se isso se confirmar, PIB negativo de 5% em São Paulo. São Paulo com gravíssimos problemas. E esse cara é eleito aqui, povo de São Paulo, tá? Tem a bandeira das 13 listras, povo soberano que enfrentou Getúlio Vargas. Pra isso, a galera tá morta lá no mausoléu, lá de 32, pra vocês botarem voto num vendilhão desse, num pedaço de bosta desse, num cara que chega lá e, não, eu vou quebrar toda a indústria. Mas os Estados Unidos tá em desvantagem, o Trump tá com a luva de pelica. Que é isso? Que é isso, meu irmão? E é isso, vai no tom ali, né? Esse post que é o post mais infame que eu já vi. Postando, povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir nossa voz. Coloque o seu agradecimento ao presidente Trump. O cara tá taxando a gente. O cara vai fechar milhares e milhares de empregos brasileiros. O cara tá punindo a gente, o outro tá pedindo pra gente aplaudir o cara. Obrigado. Me puna, obrigado. Tá, é isso. O Eduardo quer que você apanha e ache lindo e agradeça. Isso é... Aí ele bota em inglês. Thank you, President Trump. Make Brazil free again. We want Magnitsky. A gente tomou o Magnitsky coletivo. O Brasil tomou. O do Xandão não. O do Xandão cai todo mês. Todo mês lá. Tá. Nós fomos punidos. Então ele disse, veja só, e é mentira, porque a motivação do Trump é sobre BRICS e guerra tarifária, coisa que ele já vem fazendo com outros países. A motivação do Trump é outra.
Mas eles inventam isso e acham que foi muito inteligente falar uma parada dessas. O que eu não me conformo é que eles mentem, porque eles inventam uma justificativa pra isso, e acham que a mentira é uma sacada genial. Que mandou demais, não, mandou muito. O que me choca, eu volto a colocar, o que me choca nessa história toda é o fato de nós, como povo, nem entendemos o que está acontecendo. As pessoas sequer reagem. Eu publiquei um vídeo explicando isso. E aí e ainda falei, a culpa é do Lula. Porque as sanções que nós estamos sofrendo são culpa do Lula, não são culpa do Bolsonaro. As sanções são culpa do Lula. A parte que cabe ao Bolsonaro aí é enfiar, ao Eduardo, no caso, é enfiar o nome do pai no meio e comemorar a sanção. Que é a parte patética de tudo. A culpa é do Lula. A culpa é do Lula, que sabendo da situação de fragilidade brasileira, sabendo da dependência que nós temos da China, se torna mais encadelado à China, se torna um porta-voz da política internacional do Xi Jinping, e no final, como a gente está descobrindo agora, nem o Xi Jinping gosta dele, já tá de saco cheio dele, nem o Xi Jinping confia nele, ou seja, o Lula adotou uma estratégia frágil, porque a única coisa que ele pode fazer agora é pedir ajuda pra China, e a China nem tá com muita vontade de ajudar ele. Então ele só ferrou a gente, então a culpa é do Lula por tudo isso. Mas não pelas razões ali, do tipo, a culpa é do Lula porque, né, vão prender o Bolsonaro. Não, o Trump não liga pra isso, cara. O Trump liga lá pra liberdade. O Trump é aliado da Arábia Saudita. O Trump é pragmático. Ele vai se aliar com quem for necessário se aliar. Ele estava louco pra tomar o naco da Ucrânia fechado com o Putin, que não é exatamente um democrata. Ou alguém acha aqui que o Putin e o regime russo tratam muito bem opositores? Eu acho que não. É óbvio que não. A preocupação do Trump passa ao largo da ideia de liberdade e democracia, porque o Trump caga. O Trump não acha que nós, cucarachas, somos cidadãos livres e que devemos ter direito. Ele não acha nada disso. Ele acha a gente uns cucarachas só. Veja, o Trump parte, como qualquer cara de sociedades que estão numa posição muito superior à nossa, ele deve achar muito engraçado o exercício da democracia entre nós. Porque é como se fosse assim, olha só, existe uma democracia entre os escravos. Né? Na polis ateniense, quando você tinha experiência democrática, ela era restrita aos homens livres, que eram homens com posses, etc. Homens livres. A democracia era permitida aos homens livres. Você imaginar que a democracia é permitida aos escravos é um escárnio. O Trump nos vê como escravo, ele vê como pessoas inferiores na escala da humanidade. Então, ele tá cagando se o escravo na senzala dele ou no espaço dele, né? Eu tô usando uma adaptação brasileira da ideia de escravidão grega e tal. Mas assim, nas instâncias administrativas da própria escravidão, se o escravo tem uma ditadura, ele só quer saber que uso ele faz do escravo, porque essa é a nossa posição na divisão mundial do trabalho. Essa é a nossa posição nesse jogo. A nossa posição é de um escravo na cabeça dele. Você acha que ele tá ligando? Ei, estou preocupado. Porque, quer ver vocês pensarem da mesma maneira? Vocês vão entender, né? Porque tudo tem que tratar em termos relativos, né? Alguém aqui tá preocupado com a situação política de Bangladesh? Se eu mostrar a foto, umas imagens de Bangladesh, você fala, que lugar horrível. Você tá cagando se aquele monte de gente apinhada em Bangladesh estão com um regime democrático ou não. Você acha Bangladesh uma bosta? Não é? Você acha que o Bangladesh é uma merda. Então o Trump acha a gente um Bangladesh. Se a gente tá bem ou não, você acha que mas liberdade daquelas pessoas, ele nos acha desprezíveis. Ele só não quer que a gente vá morar lá. É só isso que o Trump não quer. E que a gente tenha um papel geopolítico ali de um aliado, dado que esta Bangladesh aqui tem seus 200 milhões de habitantes, certo? Pode ser um eventual aliado geopolítico menor dentro da escala de prioridade, mas que serve ali, tá no quintal. Um gráfico aí, manda aí, Rizão. Diga. Nas primeiras tarifas que o Trump aplicou na galera, tipo assim, 60% de tarifa na Suíça. A Suíça tem um Xandão também lá, é isso? A África do Sul também, tá muito preocupado com a democracia da África do Sul. Pois é. Japão, 46%. Não, o Japão Sim, Porra! O Bolsonaro tá sendo preso no Japão também? Veja só o que o Igor mandou com 10 reais, Rizzo. O Trump está de mãos dadas, removeu todas as sanções da Síria, que hoje é controlada pelo HTS, grupo que até há pouco tempo era ligado ao Al-Qaeda e que hoje está perseguindo cristãos e alauítas. Olha só, o regime terrorista da Síria é um regime amigo nosso, eles são amigos da América. Vou retirar as sanções. Que é isso, velho?
Vamos lá, prossegue, Riso. Vamos lá. Nacional do Brasil. E também aproveitando duas perguntas em uma. O senhor mesmo disse que a taxa Alexandre de Moraes, o Donald Trump citou o caso no STF, mas o Lula está sendo apontado como culpado. A ideia é o quê? Que o Lula interrompa a ação penal? Não, em primeiro lugar, chame do que quiser, se é uma interferência. Eu estou falando que é uma realidade. Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, porque está na carta dele, que é a questão da liberdade de expressão nas redes sociais, e sabe-se lá quais vão ser os outros fatores que ele também vai colocar na mesa. E se nós, quanto mais nós resistirmos, nós vamos resistir bravamente. Maravilha, vamos bater palma. O que ele está propondo é o seguinte, olha... Diante de uma ação de força maior contra você, desista. Jamais resista. Dentro de uma ação arbitrária e violenta contra você, desista. Aceite e se renda. Veja, a gente sabe muito bem da posição de hipossuficiência nessa relação. Agora, é sempre isso? É desistir? Tá no DNA, não tá? Vem do papai esse DNA de desistir, de acovardar, de acadelar. O cara fala, na maior cara do, força maior, só nos resta se enceda em tudo. Veja, entendendo que a questão é acima de tudo comercial e geopolítica, o que significa ceder em tudo? Vamos supor que o Lula comece a ceder ali nas tarifas. É isso que o Trump ele vai parar ali? Vamos supor que o Trump comece a querer que o Brasil desacople em alguma medida da China, do ponto de vista geopolítico. E se a China não gostar? E se isso se transformar, por exemplo, em diminuição na compra de commodity brasileira por conta da China? Porque a China joga esse é o jogo da China. E se o que os Estados Unidos propor foi basicamente o Brasil entrar em recessão? Os Estados Unidos estão propondo... Não, os Estados Unidos não estão propondo. O Trump está fazendo aquela coisa clássica dele, que ele está te dando um grande murro na cara, você toma um soco, fica atordoado e fala, vamos sentar e negociar agora. E o que o Coisa está falando é, não, ele deu um socão e ele pode dar outro socão e outro socão, então fique pelado aí, dê tudo pra ele. Calma aí, cara. Calma aí. Calma aí, meu querido. Calma aí, querido. Última coisa que eu quero aqui é que o Lula tenha grandes alternativas à mão. É uma desgraça a gente estar na mão desse vagabundo aqui. Como seria uma desgraça? Eu vou até te falar, Riso, como seria uma desgraça estar na mão do Bolsonaro nesse sentido. Sim. Porque o Bolsonaro, se tivesse presidente agora, estaria, vamos dizer, completamente acadelado pro Trump. Acadelado como se não houvesse amanhã. Ao mesmo tempo, ele não ia poder cortar os vínculos com a China. E eu não duvidaria que o Trump ia estar pressionando o próprio aliado dele. Coisa que o Trump faz sem dó. Sem dó. Vamos lá. Agora, a consequência vai ser um aumento de taxas, vai ser a imposição de sanções a alguns CPFs aqui no Brasil, que já vem sendo anunciadas, inclusive, por algumas autoridades do governo americano, na chamada Lei Magnitsky, que simplesmente faz um cancelamento financeiro de uma pessoa, de uma empresa em todo o mundo, o que é algo muito grave, a pessoa vira realmente um par internacional. O problema é que quem virou par internacional foi a VEG. Foi a Embraer. Quem virou par internacional foram os produtores de tilápia do Brasil. Quem virou par internacional foi o pecuarista brasileiro. Quem virou par internacional foi o produtor de MDF no Brasil. Foi o produtor de motor elétrico do Brasil. Foi o produtor de turbina do Brasil. De laranja. Foi o produtor de laranja do Brasil. Sabe, sei lá, o seu José, que tem uma fazenda em Araçatuba e tem 250 funcionários, tá? Um deles é o Clayton, que tá comprando um carro e trabalha lá com o concentrado de suco de laranja. Este cara se transformou num par internacional. Não foi o Xandão. Foi o Clayton. Vamos lá.
chegou o momento de a gente botar a bola no chão. E como é que bota a bola no chão? A gente tem que parar com essa hipocrisia de insistir com tentativa de golpe aqui no Brasil, já que o presidente não é Bolsonaro, e que ele fez tudo para uma transição pacífica, portanto não dá para botar um Rio de Janeiro na conta dele. O PGR, por exemplo, acabou de arquivar o pedido de investigação sobre o Carlos Luque, que era o presidente do INSS, um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, em tempo recorde. Quer dizer, fica muito claro que é um compadrio, em que a democracia está completamente desvirtuada. Como é que não se investiga? Quem era o ministro que tomava conta do INSS nessa época já assim, sem mal começar as investigações. Então fica muito claro essa lawfare, esse ativismo jurídico que está acontecendo aqui, e assim, impossível não perceber. Flávio essa falando espécie. isso, né? O cara que brecou a Lava Toga, o cara que validou todas as nomeações de PGR no governo do pai e no governo do Lula, e todas as nomeações de ministros da STF no governo do pai e no governo do Lula. Um cara que falou, não, o Cristiano Zanin é uma boa, tá? E que trabalhou no bastidor para aquele teatrinho da nomeação do Dino. Porque não podia falar, voltei no Dino. É você, Flávio. Você esse cara. Você é o cara do acochambramento jurídico. Você é o cara, depois que tá reclamando do INSS, você é o cara da rachadinha. Você é o cara que ajudou a destruir a Lava Jato, que pegava outros escândalos similares ao do INSS e passou pano pra geral, pra você se salvar e tá preocupado. Você tinha que estar preso. O Flávio Bolsonaro tinha que estar em cana junto com o Lula. Ele tinha que estar de mão dada com o Lula em cana. 2 vagabundos presos, cara. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.